Salve nação corintiana, todos ligados aqui na Central do Timão. Hoje estamos com essa fera aqui, ó, o presidente do Conselho Deliberativo, delegado de polícia, secretário nacional de Justiça, foi vice-presidente da Interpol. É um cara que tem um currículo vasto e fantástico aqui. Nosso querido Romeu Tuma Júnior, obrigado pela entrevista, presidente. Tudo bem? Tudo bem, você? Prazer te ver aí. Prazer é meu. Saudades. E um grande abraço aí para os nossos amigos da Central do Timão. Presidente, fala uma coisa. Como é que está sendo essa experiência de ser presidente hoje do Conselho Deliberativo? Quais são as suas, até para o torcedor entender melhor, quais são as suas atribuições hoje como presidente? Está sendo uma experiência bacana. A gente já conhecia muito, né, o funcionamento do Conselho, porque a gente está muito anos com o Conselho. Ficamos muito tempo aí lutando sozinho no Conselho Deliberativo, sempre pedindo para que as coisas fossem feitas dentro do Estatuto, nunca aquém e jamais além do que reza o nosso Estatuto. Então, assim, é uma experiência nova, que é você comandar o Conselho e tentar fazer com que o Conselho seja um órgão atuante e exerça seu papel institucional, que é um órgão fiscalizador e, acima de tudo, representante dos associados, de todos os associados, independentemente de ideologia política interna do clube. E fazer com que as regras sejam cumpridas conforme reza o próprio Estatuto e o regimento interno do Conselho. Então, assim, é evidente que nós temos uma eleição recente, os anos ainda estão um pouco desacerbados, tanto para quem ganhou quanto para quem perdeu, mas muito importante que a gente tem tentado pregar e fazer com que as pessoas entendam que a eleição, a gente tem que todos lutar com o Corinthians melhor, por dias melhores para a instituição Corinthians, e os interesses do Corinthians têm que estar acima de qualquer tipo de interesse. Ainda que interesses legítimos, políticos, internos, mas os interesses do clube têm que estar acima de qualquer interesse de qualquer um de nós. Sim. É isso que a gente tem lutado aí e tem procurado manter as coisas na linha nesse sentido. Disputas vão haver, questionamentos também, o que é legítimo, é um órgão fiscalizador, o conselho, mas as coisas dentro da regra. Tá. Até bem isso aí, e até houve uma polêmica com relação à criação das comissões dentro do Conselho. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o torcedor também o porquê dessas comissões e o que beneficia os sócios e o clube em si, né? Perfeito. Talvez porque elas nunca funcionaram da forma ativa, mas as comissões estão previstas no próprio estatuto. É uma forma de você aproximar o conselho da diretoria, é uma forma de o conselho, através das suas comissões estabelecidas pelo estatuto, fazer a fiscalização efetiva de cada diretoria, para que você não tenha toda hora que debater qualquer tipo de assunto no conselho. Então as comissões fazem o trabalho de frente, eles acompanham a execução orçamentária do clube, o orçamento que a gente vota todo ano, ele tem que ser executado pela diretoria mês a mês. Então, as comissões também se prestam a isso, e elas representam também os associados nesse trabalho de fiscalização. Além do que, elas recebem, além dos próprios conselheiros, as demandas dos associados, que é um órgão legislativo do clube. Então, os associados querem fazer uma reclamação, querem fazer elogios, querem fazer indicação de coisas que devem melhorar no clube, eles procuram o conselho. E as comissões, obviamente, ficam à frente para receber essas demandas, cada uma na sua área de atuação. É difícil o associado encontrar o presidente, até porque o presidente não tem tempo. Ele tem que administrar o clube, e são várias matérias, vários negócios, várias causas que afetam o dia a dia do presidente do Corinthians e da diretoria. Então, as comissões também fazem esse papel de conversar com os associados, atender os associados. E nós temos comissões muito importantes. Nós temos, por exemplo, agora a questão da reforma do estatuto. Nós temos uma comissão que cuida só disso. Está recebendo as demandas dos conselheiros, está recebendo as demandas dos associados, enfim, de todo mundo. Nós vamos ter audiência pública. Então, as comissões, além da previsão orçamentária, além da previsão estatutária e regimental, elas têm uma relevância muito grande no dia a dia e no funcionamento, tanto do conselho quanto do clube. Por isso elas estão atuando e talvez tenha chamado a atenção. Elas não têm poder de gestão. A gestão é da diretoria, mas elas têm poder de fiscalização. Então, houve uma confusão, talvez nós estávamos montando um governo paralelo, talvez porque o nome das comissões eles são mais ou menos correspondentes aos nomes das diretorias instituídas. Sim. Então, para quem não conhece muito bem o estatuto, para aqueles que talvez tenham alguma dificuldade em prestar conta, acabaram criando essa narrativa. Mas elas existem, funcionam e vão funcionar porque elas fazem bem a democracia e a transparência. Além das já criadas, haverá mais alguma comissão? Então, nós temos no estatuto é o seguinte, nós temos umas 6 comissões que são permanentes.
vão existir sempre, de justiça, de finanças. O que nós fizemos? No dia da nossa eleição, nós propusemos a criação de mais 5 ou 6 comissões que são temporárias, para durar um período específico, no caso, durante esse mandato. E nós submetemos isso ao Conselho Deliberativo, que aprovou por unanimidade. Sim. Todos os presentes, 280, os 300 conselheiros aprovaram. Que, por exemplo, a Comissão da Mulher. A mulher foi sempre esquecida no tudo. Nós Nunca tivemos teve várias, eleição. nunca teve espaço. A gente teve várias polêmicas aí envolvendo a mulher nos anos passados e não tinha encaminhamento. Nós temos uma grande maioria de mulheres associadas, Sim. que têm reivindicado muitas coisas, muitas vezes não são atendidas, não são nem ouvidas, porque não tem um lugar para reclamar. Nós criamos a Comissão da Mulher, para você ter um exemplo com resultado. A primeira reunião da Comissão da Mulher já saiu vídeos associadas, elas encamparam uma demanda que a mulher quer um espaço no clube para ela ter, para passar o dia. Porque, assim, hoje você tem um espaço de esporte no clube, Sim. você tem um espaço de alimentação, que são os restaurantes, os bares, então assim, a mulher está sendo obrigada a frequentar esse espaço. Se ela quiser descansar um pouco, ficar com o filho menor e falar assim, não, agora eu vou relaxar um pouco, Uhum. fiz um esporte, eu me alimentei, eu quero um espaço para sentar, que não são os espaços masculinos, ela não tem. Então, essas mulheres do clube procuraram a Comissão das Mulheres, apresentaram uma reivindicação, tem um espaço para que a mulher pudesse, exclusivo delas, espaço para a mulher. A comissão me mandou, nós já apresentamos a reivindicação ao presidente, ele já se manifestou que vai criar um espaço da mulher dentro do Corinthians, que é onde era antigamente o restaurante, ali em cima próximo à quadra, Sim. no salão dos vidros, Sim. da panorâmico. Isso. Vai ser espaço da mulher. Então, assim, uma conquista da Comissão das Mulheres que ouviu, auscultou as demandas das mulheres do clube. Então, assim, é uma conquista para o Conselho junto com a diretoria. Então, daí a relevância de uma comissão que não existia, nós criamos com a aprovação do Conselho e está funcionando assim no governo paralelo. Nós estamos exercendo o nosso papel, nossa obrigação de auscultar e representar o associado. Quem elege o Conselho é o sócio. Ele tem que cobrar que o conselheiro faça aquilo que o sócio acha que é importante e a gente leva a reivindicação para a diretoria, que muitas vezes não sabe e não tem tempo para consultar tudo aquilo que acontece no clube no dia a dia. Perfeito. E como é que está a relação hoje do executivo com o legislativo? Do conselho com o presidente? Está tranquilo, tranquilo. A gente sabe o nosso papel, a gente procura sempre manter tudo dentro das 4 linhas, vamos dizer assim, para fazer uma comparação com o campo de futebol, e a gente respeita a administração respeita o conselho, não temos nenhum problema. Obviamente, a gente exerce nosso papel de fiscalização e a diretoria exerce o papel dela, que é a administração. E ninguém, a gente procura não avançar, de forma alguma, no trabalho dele, e eles também no nosso. Então, assim, é tudo uma questão de diálogo, de bom entendimento, respeitando cada um os poderes do outro, as atribuições do outro, e a gente tem conseguido levar as coisas. Evidentemente, isso não significa nem que a diretoria vá se sujeitar a coisas não estatutárias do Conselho, e também o Conselho não vai se sujeitar a demanda da diretoria, que não esteja tendo a regra do jogo e do mundial. Perfeito. Presidente, na última eleição, houve um espaço de tempo muito grande entre a eleição e a posse. Isso criou um problema seríssimo, porque o presidente, o último presidente do Milho, ele fez alguns acordos já depois de perder a eleição, o grupo de perder a eleição. Na reforma tributária, haverá alguma mudança na questão da eleição, para até diminuir isso aí, ou para mudar isso aí? Na verdade, assim, nós temos uma previsão estatutária que depois da eleição até a posse, que dá mais ou menos 35, 40 dias, você cria uma comissão com pessoas do lado dos vencedores, daquele que está na administração, que não necessariamente é o perdedor, porque ele está saindo, não pode ser redente. Que é a comissão de transição. E ali essas coisas devem ser debatidas, até para transparência maior e com os interesses do clube estarem acima e qualquer interesse pessoal. Então, assim, algumas coisas que podem vencer contrato nesse período, você tem que renovar contrato nesse período, você às vezes tem contrato que terminou e tem que fazer um novo, porque não pode parar a administração, porque aí é o Corinthians que está em jogo, não são as partes, nem o presidente eleito, nem o presidente que está saindo. As coisas têm que acontecer, o clube não pode parar esperando a posse do novo presidente. Então, tem uma comissão de transição. Você vê, por exemplo, o próprio orçamento. Para quem vai entrar, quem apresenta e quem vota, o Conselho está saindo. Então, assim, tudo isso, essa comissão de transição, ela está aí para fazer esse trabalho. Muitas vezes não é feito de acordo com o que deveria. O que a gente está propondo agora na mudança do estatuto?
vai ter uma proposta que diz o seguinte: essas coisas mais delicadas, mais relevantes, contrato que venceu, precisa renovar ou não renovar, contrato novo que precisa assinar. Por exemplo, tivemos um caso do treinador na época. A gente está prevendo o estatuto, vai depender da aprovação, obviamente, do Conselho e também dos associados na Assembleia Geral, que haja algumas medidas dessas sejam obrigatoriamente passadas pelo CORE, que é um conselho menor, um conselho de orientação, com menos pessoas que no Conselho Deliberativo, porque não dá nem tempo de convocar, e aí você engessaria a administração, também não pode ser assim, porque tem que acreditar na boa-fé das pessoas, claro. E também não pode tirar o poder do presidente do clube, que o mandato é até o dia 31, e vai até o dia 31, e pode assinar o que for, mas com responsabilidade. Então, essas coisas podem gerar polêmica, coisas mais que comprometem a nova gestão, passa pelo CORE, e o CORE dá aval, ok, bola para frente. Então, assim, seria um mecanismo que dá uma proteção para quem sai, para quem entra e para o clube. É que mantém a liberdade do atual presidente, mesmo perdendo a eleição, que no caso a gente candidato seja, mas também dá uma certa Uma segurança, fiscalização né, para a instituição para quem vai entrar também, né? E esses contratos que foram assinados pelo Duílio após a eleição, vai ter algum tipo de fiscalização? Houve um requerimento nesse sentido, também logo no início da nossa gestão, e eu determinei que a Comissão de Justiça fizesse todo o trabalho de análise dos contratos, estão vendo, e ele deve ter um relatório na próxima reunião do Conselho. Eles estão analisando de uma forma independente, tranquila, sempre gera celeuma, mas nem sempre o que gera celeuma é um fato irregular. Então, estão analisando com cautela, porque às vezes também a gente tem assim, você acaba assinando um contrato no fim do mandato, mas o contrato está sendo discutido há 6 meses, 8 meses. Então, assim, a gente está analisando com bastante tranquilidade, para que a gente não aponte erros ou equívocos ou coisas indevidas e coisas que foram feitas com alguma razão. Então, assim, nós vamos ter um relatório e essa comissão tem gente dos dois lados. Ela também é equilibrada, então vai fazer um trabalho técnico, transparente e baseado na legalidade, sem política. Tem uma auditoria também acontecendo agora, né, presidente, com a Ernst Young, uma empresa séria. Tem algum resultado já prévio? Você tem alguma informação já sobre essa auditoria que está acontecendo no Corinthians? Na verdade, assim, para ser bastante transparente, eu não tive acesso a isso. O que eu sei, porque eu procurei saber, pedi uma reunião com eles, não tive. O que eu sei é que é uma consultoria, não é auditoria. E, assim, apesar de pedir uma reunião com eles e com algumas diretorias, até para entender o que estava sendo feito, qual era o objetivo, eu não tive essa reunião, não me foi respondido, a gente não participou, então o conselho, a priori, está completamente alijado desse processo. Quando terminar, talvez a gente tenha conhecimento e aí nós vamos analisar o que foi proposto. A priori, pelo que eu entendi, pela negativa de responder a nossa solicitação de participar desse processo, ao menos saber o que estava sendo feito, eu acredito que seria uma consultoria só para a diretoria, que não vai gerar nenhum tipo de consequência para o conselho, senão ele teria sido atendido. É o que eu sei por enquanto. Na verdade, eu sei quase igual, talvez menos do que vocês na imprensa anunciaram. Eu tenho me guiado pela notícia de vocês, especialmente por vocês da Central do Timão. Uma dessas notícias, inclusive, diz que há uma orientação da própria empresa de auditoria para que o Corinthians contrate um CEO. Você é a favor ou contra? É discutível, assim, é ato de gestão. E você precisa ver até que ponto o estatuto permite isso. Porque aí você vai tratar de um cargo remunerado. Nós temos algumas travas no estatuto. A gente precisava discutir. Por isso até que lá atrás eu pedi para participar de tudo isso. Porque se amanhã você tiver uma proposta nesse sentido, você precisaria preparar o estatuto, se houver um entendimento geral nesse sentido, para que a gente pudesse, nessa transformação do estatuto, já prever alguma coisa nesse sentido, ouvindo todas as correntes do clube ou os representantes dos associados. Como a gente não participou, fica difícil opinar. Mas o estatuto tem algumas travas que não permitem cargos remunerados. Então, assim, a gente precisa tomar conhecimento efetivo se estão propondo isso, de que forma estão proposto, como é que seria feito isso. Provavelmente a empresa deve ter analisado o nosso estatuto. Sim. Se não analisaram, há um motivo na formulação. Se eles analisaram, talvez encontraram a brecha. Eu não conheço. Então, assim, eu preciso ver o que eles vão propor, qual cargo, de que forma seria a contratação, para a gente avaliar. Se for estatutário e for bom para o clube, ok. O que não pode é tirar a legitimidade do presidente eleito pela Assembleia Geral pelo sócio. Nós não podemos perder de foco, apesar de sermos uma grande nação, devemos ser administrados como uma grande empresa que tem um nome de uma das marcas mais importantes do mundo. Você não pode perder o foco de que nós temos os nossos associados que elegem o presidente. Ele não pode perder essa função.
ou esse poder, A democracia acaba. a democracia acaba. Exato. Até porque você tem posição, situação, e isso faz oxigena a vida do clube. Até para que alguém possa, no futuro, falar essa gestão não foi boa, eu quero mudar a gestão, e através do voto, é democrático. E assim aconteceu agora no Claro, perfeito, assim, tem que ser uma coisa de estatuto, que aí não pode tirar a responsabilidade, ainda que o presidente também contrate um CEO, vamos dizer assim, um gestor dos negócios do clube, tem que ter uma previsão estatutária e ele tem que ser o responsável por isso. Isso. Porque se o cara for mal, ele tem que ser punido também. Senão é fácil, lava a bola, não é nada, sou a rainha da Inglaterra, contratei o profissional, vai reclamar com ele. Não é assim. Nós precisamos fazer as coisas bem direitinho. Até falando nisso, em questão de ter a responsabilidade, na última reunião do Conselho teve as contas do clube de 2023. Foram aprovadas, porém, com um número apertadíssimo. Coisa rara, né, presidente? Acho que nunca aconteceu de aprovar as contas com um número tão bem próximo de aprovação e reprovação. Foram 82 conselheiros votaram contra e outros 25 pela aprovação com ressalvas. Na verdade, foi assim. Pela aprovação foram 133 votos. E 82 contrários. Então, assim, foi uma diferença grande até. É que dentro da aprovação, 23 eram ressalva e 110 sem ressalva. Então acabou sendo aprovado sem ressalva, porque a maioria dos votos pela aprovação era sem ressalva. Mas, assim, tecnicamente, pelos pareceres do Conselho Fiscal, pelo parecer do CORE, que é o órgão de orientação, e pelo parecer da auditoria, as contas eram para ser aprovadas. Então, assim, o que tinha, na verdade, o movimento era político. As pessoas queriam reprovar por questão política e as pessoas queriam aprovar por questão política. E eu acho que o Conselho se saiu bem, no sentido que acompanhou os pareceres técnicos. Conselho Fiscal, da auditoria externa independente e do CORE. Então, assim, eu acho que sempre que você tem um parecer técnico, você deve acompanhar, salvo em caso de ter alguma coisa no parecer técnico que foi contaminada por questão política ou por alguma má-fé. Não era o caso. Então, assim, eu acho que o Conselho deliberou atendendo os pareceres técnicos da orientação. Até porque nós tivemos um fato muito chato. Nós recebemos todos os pareceres das vésperas da eleição, da votação. Nossa, é muito ruim. Hoje demora. Assim, a gente sempre reclamou disso. E eu, assim, eu até ia adiar a reunião, mas eu não podia adiar, porque ia prejudicar o clube. Não era A ou B, a situação, a oposição, a gestão anterior ou atual. Nós temos pela Lei Geral do Esporte, que é a nova lei que trata a matéria também, mas já tinha a Lei Pelé, no Profut, no próprio Estatuto do Corinthians, você tem que ter as contas aprovadas ou reprovadas, divulgadas, até o último dia do mês de abril. Sim. E o último dia era dia 30. Tinha que estar publicado no jornal. Tinha que estar no site, tinha que estar divulgado, senão você só com uma série de penalizações. Exato. Prejudicaria até a atual diretoria. Então, assim, não tinha como adiar. Já marcamos no fim do mês para dar tempo de mandar. Então, assim, são contas que foram encerradas no dia 31 de dezembro. Levaram 4 meses para mandar. Então, assim, mandaram na véspera. Então, o Conselho fez bem em acompanhar os pareceres técnicos. Assim, se você não é do ramo, não sabe lidar com checagem de conta, que não é contador, e é tudo normal, tem vários conselheiros que não são ditas, faz parte, eles representam a funcionário, eles se enviaram pelo parecer técnico. Está tudo certo. Bola para frente. Mas chegou um dia antes. Agora o parecer está chegou um dia antes, foi aprovado, que é o seguinte: ao longo do ano agora, se esse parecer, se alguém estudou melhor depois do parecer e deu alguma irregularidade, algum indício de manipulação, ele pode ser. O parecer não, as contas não. Mas você pode, se você encontrar alguma irregularidade pontual ou específica, você pode instaurar um procedimento contra a pessoa que fez. Não parecer. O ato, não é parecer, mas o ato de gestão que prejudicou o clube. Assim, a gente não pode, eu acho, quando você vota a favor ou contra umas contas da diretoria, isso também generaliza todas as pessoas envolvidas. Eu acho assim, se você, eu sempre falei, se você tem alguma coisa que depois contra alguma pessoa, fez algum erro, fez algum mal feito, você identificou, manda para o conselho para a gente instalar os procedimentos. Sim. Mas é contra a pessoa, porque assim, você pega, quando você aprova ou reprova, eu não estou entrando no mérito, mas assim, estou fazendo uma colocação genérica. Quando você aprova e reprova contas de uma diretoria inteira, está reprovando do cara que era do futebol, do cara que era da piscina, do cara que era do esporte terrestre, do cara que era do social, do cara que era do cultural. Então, assim, às vezes o erro não está lá, nessas áreas todas. O erro está no presidente, talvez, o erro está no diretor do esporte terrestre. Então, se você botar nessas áreas agora, durante
Você acompanha o processo específico da pessoa. E assim, sempre isso. Não é daquela diretoria, dessa, da anterior, sempre. Isso faz parte da fiscalização e do interesse maior do Corinthians. Isso é normal. Perfeito. Ô, presidente, queria que você fizesse uma avaliação hoje, não apenas do Augusto Melo como presidente agora, mas do ano do Corinthians. É um ano difícil, é uma reformulação não apenas no futebol, mas também no próprio clube inteiro, né? É uma mudança drástica depois de 15 anos de uma gestão. Não estou entrando no mérito se foi ruim ou boa, mas assim, é uma gestão, um choque de gestão. Como é que você avalia hoje dentro do clube e também no futebol, com a reformulação que teve também no futebol? É difícil para a gente fazer uma avaliação, até porque a gente está no órgão fiscalizador. E assim, você apontar erros, acertos de gestão que saiu, de gestão que entrou, eu acho que não prematuro. Eu acho que o Corinthians tem que se unir em prol do bem maior da instituição. E eu acho que todo mundo, de alguma forma, sempre tenta melhorar as coisas. Ainda com a gestão que às vezes não agrada a todo mundo, você tem que ter qualidade, enfim. Obviamente, todo começo de gestão é complicado, porque você vem de campanha, com várias promessas, e na hora de botar isso em prática é difícil, então por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade em campanha. Você já acompanhou uma minha lá atrás, a gente era muito responsável com relação a isso. Falava coisas que as pessoas não gostavam de ouvir, não dava voto, mas a gente falava um negócio que eu sabia que podia cumprir. Então, assim, o que eu espero é que o Corinthians possa melhorar, sempre, nessa gestão, na próxima gestão, eu sempre falo o seguinte: a gente tem que administrar como se estivesse construindo uma obra, que é sem fim. Cada um que vem vai melhorando, vai pondo tijolo, vai reforçando e vamos crescendo. É o que a gente espera, que o clima interno do clube que seja amenizado, porque a gente percebe que o Corinthians não tem inimigo externo. O nosso problema está aqui dentro, é um contra o outro, uma gestão que saiu, para quem entrou, e a que se queima depois vem contra essa, a gente tem que parar de ficar atacando uns aos outros e expondo o clube de uma forma negativa. Isso espanta patrocinador, isso espanta atleta que queira vir para cá, isso aumenta o preço daquele que a gente quer contratar. Então, isso gera uma série de problemas para nós mesmos. Nós ficamos refém da nossa competência como somos bons, e ficamos refém da nossa incompetência também quando a gente faz algum ato que causa prejuízo para a nossa imagem. Eu espero que o Augusto consiga fazer uma boa gestão e que o Corinthians cresça, melhore, e todo começo é difícil. Duas perguntas para acabar aqui, presidente. Você acha que 3 anos de mandato hoje não é pouco? Eu acho pouco. Eu acho realmente que é pouco, porque assim, você sempre leva um bom tempo do primeiro ano para ajustar a equipe, para alinhar o seu projeto, para fazer, o próprio estatuto determina que as diretorias apresentem um plano de governo para o presidente, como é que vai fazer a gestão. Então, às vezes, a pessoa pega esse período todo que ficou a gestão do mesmo grupo político, até chegar outra, assim, você quase gasta um ano para botar a casa em ordem. Não é que a casa não esteja em ordem, até para arrumar a forma que ela vai ser administrada, você leva um tempo. Quando chegar no segundo ano, você começa a fazer as coisas andar, você já está chegando em véspera da eleição, já no terceiro para tudo. Então, assim, eu acho que 4 anos seria um bom tempo de mandato, sem reeleição. Eu acho que reeleição não tem que ter mesmo. Mas, como a gente não tem reeleição, eu acho que 4 anos seria um bom tempo de mandato para alguém tentar planejar, começar a construir alguma coisa que desse sentido para quem vem continuar. Porque senão as coisas ficam tudo pela metade, não gera alguma obra que a gente consiga continuar, botar, pelo menos continuar a deixar num estágio que dê para colocar mais tijolo. E há a possibilidade de colocar essa alteração na reforma estatutária? Sim, o trabalho de reforma estatutária está aberto, tem propostas aí, deve ter alguma nesse sentido, e aí vai ser deliberado pelo plenário do Conselho e depois pela Assembleia Geral. A gente não vai pedir, não vai excluir nenhum tipo de proposta. Até o debate da questão do fiel torcedor votar, nós trouxemos ali no clube. Isso é um debate que estava na mídia, não tem sentido, eu tenho que debater aqui dentro. É a nós que interessa, ao clube que interessa ou não interessa. Então, assim, esse debate tem que estar aqui dentro. Nós fizemos trazer para cá e vamos debater. Se os conselheiros e a Assembleia Geral achar que é bom, vai entrar. Se acharem que é ruim, não vai. Mas vai ser democrático o debate e transparente. Nós vamos fazer audiência pública com os associados, vamos fazer audiência pública com alguns torcedores, uma representação na torcida, vamos debater. O que não vai acontecer mais é o assunto ser debatido lá fora, não debatido, não vai ter preconceito. Eleição e no dia a dia nunca acontecer. Isso debate, nunca aconteceu. Vamos torcer para debater no fórum apropriado, que é o conselho, que é o clube, que é a interna corpus. Perfeito. Para acabar agora, presidente, 2026
O Romeu Thomas Júnior, será que... Não, esquece. Meu mandato vai ter o dia 31 de dezembro de 2025 ou um pouco mais, até marcar a eleição do próximo presidente. Temos muita coisa para fazer, para pensar nisso. Vamos trabalhar, o Corinthians precisa muito da gente, a gente não pode pensar. Eu nunca na minha vida me preocupei com qual seria o próximo passo. Claro que se preocupa com isso, você deixa de agir de uma forma transparente e aquilo que é melhor. Você não pode pensar, olha, se eu fizer isso, vai me beneficiar, se eu fizer aquilo, vai me prejudicar, porque aí você não faz mais nada. Sim. Então, assim, você vê que eu tomo atitude, os caras reclamam. Você tem acontecido, os caras reclamaram, que metade fica quando, leva favor. Então, assim, eu faço o que é melhor para o clube, eu faço o que está dentro do estatuto. Se eu me preocupar se eu vou agradar ou não, eu estava morto. Eu não faço mais nada. Eu não vou me prestar a servir da forma que eu me propus. Eu não vou exercer um bom mandato. Se eu vou ser criticado e elogiado, paciência. Ninguém vai falar que eu fui omisso, ninguém vai falar que eu fugi das regras estatutárias. Esse foi o meu compromisso. Isso eu não cumpri. Tá aí, pessoal. O sempre autêntico Romeu Thomas Júnior, aqui exclusivamente para aceitar o Timão. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom te ver. Bom te ver. Tamo junto aí quando sai da gente. Tamo junto. Estou à disposição de vocês. É isso aí, pessoal. Vai, Corinthians. Finalmente vamos retomar a partida. O goleiro foi pro chão. Foi chamado o atendimento médico. Vou fazer outra coisa. E eu vou de KTO. KTO é o lugar para você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO.